Meryl Streep não é apenas a maior atriz de nosso tempo, ela é o coração imortal do cinema. A mulher que transformou a escolha de Sofia em um monumento à agonia humana e cada papel em um ritual sagrado de verdade. Com 21 indicações ao Oscar e 3 vitórias, ela não apenas conquistou Hollywood, como a redefiniu. Ela se apresentou à sua própria imagem e estabeleceu um padrão que ninguém jamais igualou. Por décadas, ela não foi apenas uma artista que refletia nossos medos, arrependimentos e esperanças mais profundos. Mas por trás do olhar penetrante de Sophie, por trás da firmeza de Miranda Priestly, por trás da vontade férrea de Margaret Thatcher, havia uma mulher que silenciosamente se desfazia. E agora, aos 76 anos, algo mudou. O silêncio ao seu redor se intensificou e aqueles mais próximos a ela já não falam. O que aconteceu com Meryl Streep aos 76 anos? Antes de começarmos, não se esqueça de curtir este vídeo como um gesto de respeito a esse talento incrível. Muito antes de o mundo ver a deusa vestida de Oscar e imortalizada nas telas, Meryl Streep era apenas uma garota quieta de óculos grossos, escondendo um gênio por trás do seu silêncio. Em um mundo obcecado por beleza e ousadia, Meryl se sentia invisível. Ela não era a bonita, não era a barulhenta. Ela era uma menina que observava de longe, quieta, atenta e ansiosa por pertencer. Embora Meryl tenha nascido em 1949 no conforto de Summit, Nova Jersey, sua alma cresceu em outro lugar no silêncio dos conflitos de seus pais. Seu pai, um executivo farmacêutico disciplinado, ensinou-lhe a estrutura. Sua mãe, uma artista boêmia, dizia que ela podia fazer qualquer coisa. Mas quando uma criança é influenciada por dois extremos, ela nem sempre se expande, ela se divide. Esperava-se que ela fosse perfeita e livre, centrada e ilimitada. E em algum momento, nesse meio tempo, uma garotinha desapareceu. Meryl não sofria bullying na escola, mas ninguém a notava também. Em um mundo que premiava meninas brilhantes, ela se apagou. Nunca me achei bonita, admitiu certa vez. Simplesmente não achava que pertencia àquele lugar. Mesmo tendo sido eleita rainha do baile pelos seus colegas, a sua própria educação atraiu. Eles votaram em alguém que eu não reconheci, disse ela mais tarde. Essa cruel ironia ser adorada por fora enquanto desmoronava por dentro a acompanhou até a vida adulta, a fama aos olhos implacáveis das câmeras. Aos 12 anos, ela começou a ter aulas de ópera com a lendária Estelle Liebling. Sua voz se elevou, mas seu coração permaneceu firme no chão. Eu estava cantando algo que não sentia, admitiu ela anos depois. Aquela foi a primeira vez que entendi o que significava mentir no palco. Essa constatação a abalou profundamente. Ela se afastou não da música, mas da pretensão. Daquele momento em diante, jurou a si mesma que jamais tocaria algo em que não pudesse se transformar. Mesmo no ensino médio, onde entrou para a equipe de líderes de torcida e conquistou admiração, Meryl carregava sua solidão como uma cicatriz invisível. Ela não buscava popularidade, ela a percebia. E essa observação, a capacidade de desaparecer do silêncio e enxergar as pessoas como elas realmente são, tornou-se sua arma. Quando você não se sente bom o suficiente mais tarde, ela disse: você aprende a se tornar alguém. É isso que a atuação proporciona. Não através da ambição, mas através da sobrevivência. Então, cada personagem que ela interpretava naquelas primeiras peças escolares não era apenas um papel, era um refúgio. Uma forma de ser amada sem ser ela mesma. Uma forma de ser ouvida sem gritar. Uma forma de existir sem pedir desculpas. Muito antes de Hollywood a celebrar como uma camaleoa, Meryl Streep era apenas uma garota solitária tentando ser vista. E ela colocava essa dor sutil e invisível em cada frase que pronunciava. Cada lágrima que ela derramou na tela jamais a abandonou. Será que ela se tornou uma maior atriz de nosso tempo? Não nasceu para a fama, mas sim para uma infância silenciosa e conturbada, onde ninguém a notou. O mundo viu seu brilho,
Mas o que Meryl teve que suportar para chegar a esse patamar foi algo muito mais brutal. Em 1970, com apenas 22 anos, ela se matriculou na prestigiosa escola de drama de Yale, considerada por muitos o ápice da educação artística. Mas para ela, tornou-se um teste de pressão implacável e dor invisível. Para pagar a mensalidade, ela se dedicou a uma rotina exigente que, mais do que o salão de beleza Toots to Hair, conciliava provas anuais, trabalhos de conclusão de semestre e bicos com pouco descanso e uma ansiedade constante. O estresse cobrou seu preço em seu corpo. Em 1973, ela desenvolveu uma úlcera estomacal com sangramento. Eu sentia como se estivesse me desfazendo por dentro, confessou mais tarde, relembrando longas noites de choro nos bastidores e manhãs que começavam com puro medo. Não era apenas exaustão física. Foi um desgaste emocional. Seus colegas frequentemente perguntavam se ela pertencia a algum lugar e ela mesma se questionava sobre isso em particular. Havia noites em que ela encarava os formulários de inscrição para a faculdade de Direito e se perguntava se havia escolhido o caminho errado. Talvez eu devesse desistir, ela disse certa vez a uma amiga durante seu segundo ano de faculdade. Porque se esse é o preço da arte, não sei se consigo pagá-lo. Mas algo mais profundo a mantinha firme. Para Meryl, atuar não era apenas uma ambição, era uma questão de sobrevivência. Cada papel se tornou uma tábua de salvação, um lugar onde ela podia extravasar seu caos interior e encontrar um momento de paz. Quando se formou em 1975, aos 26 anos, estava fisicamente exausta, mas emocionalmente revigorada. Mudou-se para Nova York, alugou um pequeno apartamento e aceitou qualquer papel que conseguisse em peças off-Broadway. Não eram trabalhos glamourosos. Eles pagavam pouco e atraíam pouco público, mas a transformaram em algo inquebrável. Em 1976, ela interpretou Helena em Sonho de uma Noite de Verão em uma produção de baixo orçamento que mal lotou as cadeiras, mas sua atuação chamou a atenção de um crítico que escreveu: "Queima silenciosamente, mas queima por dentro." Foi seu primeiro vislumbre de reconhecimento. Ainda assim, as dúvidas a atormentavam. "Eu não tinha a beleza que eles procuravam", recordou certa vez. "Pensei que nunca conseguiria superar o assédio sexual e entrar numa carreira de verdade." Cada rejeição era pessoal, cada silêncio após uma audição, uma sentença de morte. E, no entanto, ela perseverou, tijolo por tijolo, construindo dolorosamente seu alicerce não na fama, mas na resistência. O ponto de virada aconteceu em 1977, quando ela conseguiu um pequeno papel no filme Julia. Apenas alguns minutos em cena, mas o suficiente para os produtores perguntarem quem ela era, o suficiente para que o destino começasse a abrir portas. O que o mundo logo celebraria começou aqui em mãos, sobrecarregadas, úlceras no estômago e um espírito que se recusava a sucumbir ao peso da obscuridade inicial. Meryl não acendeu. Ela lutou contra a dor, a pobreza e o eco ensurdecedor da insegurança. Ela não acendeu como uma estrela. Ela ardeu na escuridão como um fogo silencioso e doloroso. Em 1977, Meryl Streep fez sua estreia nas telas no filme Julia. Foi um papel breve, quase um sussurro na história do cinema, mas carregava um poder que Hollywood não pôde ignorar. Um ano depois, em 1978, em O Franco Atirador, ela entregou uma atuação de força devastadora. Mas poucos sabiam do sofrimento nos bastidores. Durante as filmagens, ela cuidou do amor de sua vida, John Cazale, que estava morrendo de câncer terminal. Cada frase que ela pronunciava no set era equilibrada pelo peso de sua respiração cada vez mais fraca. Ela certa vez relembrou que o filme lhe rendeu a primeira indicação ao Oscar de sua carreira e marcou o momento em que Meryl deixou de ser uma atriz promissora e se tornou uma força a ser reconhecida em Hollywood. Em 1979, Kramer,
versus Kramer confirmou o que o franco-atirador havia apenas insinuado. Como Johanna Matka, dividida entre a culpa e o instinto, ela apareceu em cena por apenas 20 minutos. Mas foi o suficiente para mudar tudo. As cenas no tribunal, as lágrimas silenciosas, o autocontrole desesperado, aquilo não era atuação. Tudo estava desmoronando. Ela ganhou seu primeiro Oscar por essa atuação, mas mais importante ainda, conquistou o coração de milhões de pessoas que viram nela algo inexplicável. Uma dor que se tornou real. Uma dor digna, um amor dilacerado. Será que o filme percebeu isso? Ela começou a ganhar salários de 6 dígitos, mas nunca buscou os holofotes. Recusou-se a usar revistas de glamour, recusou entrevistas para tabloides e protegeu sua vida privada com unhas e dentes. Interesso-me pelo que é real, disse ela certa vez. A fama é uma fantasia. No início dos anos 80, os papéis surgiram rapidamente. A esposa do tenente francês em Silkwood e mais comovente ainda Sophie em A Escolha em 1982. Sua atuação como uma sobrevivente do Holocausto, forçada a fazer uma escolha impensável entre seus filhos, tornou-se uma das representações mais angustiantes da dor humana já levadas ao cinema. Para o papel, ela aprendeu polonês e alemão com Hubel e mergulhou no passado de Sofina até se despedaçar. Foi uma tortura de amor, como ela admitiu mais tarde, mas lhe rendeu um segundo Oscar e a consolidou na lenda do cinema. O que é notável não é apenas quem ela se tornou, mas como ela se tornou essas pessoas. Numa época em que as mulheres em Hollywood eram estereotipadas ou sexualizadas, Meryl construiu seu império apenas com tristeza, silêncio e firmeza. Ela nunca se apoiou na beleza, nunca seguiu tendências. Ela trouxe a verdade para as telas, mesmo quando doía, principalmente quando doía. Ela não era a queridinha de Hollywood. Era a sua consciência e cada papel que aceitou naqueles anos. Não era apenas um trabalho, mas um acerto de contas. Consigo mesma, com seus desgostos amorosos. Com um mundo que não estava preparado para alguém capaz de sentir tão profundamente. E ainda assim se manter firme. Ninguém se torna uma lenda sem pagar um preço. E para Meryl Streep, esse preço muitas vezes foi a paz de espírito. Cada papel que a consagrou como uma estrela de Hollywood também lhe roubou um pedaço de sua alma, um pedaço de seu passado. Algo perturbador do qual ela não conseguia se livrar. Sua atuação em A Escolha do Ano não foi apenas o ápice de sua carreira, mas também uma descida ao inferno emocional. A cena comovente em que Sophie é forçada a escolher entre seus 2 filhos foi tão devastadora psicologicamente que levou a equipe às lágrimas. Mas para Meryl, o dano foi mais profundo. Ela chegou a admitir que aquilo partiu seu coração. Durante meses após as filmagens, ela carregou o trauma dos gritos da mãe em seu corpo, algo que nunca a abandonou completamente. Não era apenas atuação, era um sacrifício emocional. Então veio o filme Silkwood, de 1983, no qual ela interpretou Karen Silkwood, uma denunciante da vida real sobre uma usina nuclear que morreu misteriosamente. Preparar-se para esse papel significou mergulhar em uma paranoia de medo e uma sensação de desgraça iminente. Meryl parou de socializar com as pessoas. Ela não falava muito no set de filmagem. Amigos a descreveram como consumida e transformada. Para uma mulher que ainda sofria com a morte de John Cazale, ocorrida poucos anos antes, Silkwood tornou-se um veículo para seu luto não resolvido. E isso era evidente. Cada olhar, cada tremor em sua voz era fundamentado na verdade. No filme de 1985, o coelho africano
Meryl interpretou a esposa de Karen Blixen, dividida entre a magnificência do amor e a tragédia da perda. O público não sabia que Meryl havia impregnado o papel com sua própria dor pela perda de Cazale. Ver seus olhos se contraírem de dor na tela não era uma atuação teatral. Era a história pessoal dela sendo revivida. Mais tarde ela disse: o amor nunca morre. Ele apenas espera em silêncio nas sombras. Isso não foi uma afirmação, foi uma confissão. Mesmo em papéis envoltos em elegância ou humor, a dor persistia. Em 2006, o filme O Diabo Veste Prada nos apresentou a fria e dominadora editora de moda interpretada por Miranda Priestly. Mas por trás da fachada de poder, escondia-se um profundo poço de solidão reflexo do próprio sofrimento silencioso de Marilyn. Durante as filmagens, ela se isolou do elenco para manter uma distância emocional. Anne Hathaway revelou mais tarde que Meryl era assustadora, mas ao mesmo tempo tão honesta, tão real, que era possível sentir a tristeza por baixo da superfície. Meryl trazia décadas de pressão, momentos familiares perdidos e tensões conjugais para cada olhar devastador. E, então, veio a ironia de 2011, quando ela se transformou na esposa de Margaret Thatcher, lutando contra a demência e a insignificância em seus últimos anos. Meryl estudou não apenas os discursos de Thatcher, mas também a lenta desintegração da identidade. Ela disse: o papel me aterrorizou, parecia um espelho. Apenas alguns anos depois, a própria vida de Marilyn espelharia essa história de forma assustadora. Suas aparições públicas cada vez menores, seu rompimento discreto com Don Gomer e seu isolamento. Não se tratavam apenas de papéis, mas de provações emocionais. Por trás do Oscar e das ovação de pé estava uma mulher assombrada pelo que havia dado ao mundo, pois para ela grandeza significava transbordar verdades para a tela. Sua ascensão já havia começado. Seu nome era sussurrado com reverência nos palcos da Broadway e nos círculos cinematográficos emergentes. Mas nada na carreira promissora de Meryl Streep poderia tê-la preparado para a tempestade que estava prestes a devastar sua vida. Em 1976, enquanto trabalhava em uma produção de Shakespeare, ela conheceu John Cazale, um ator mais conhecido por seu papel fascinante como Fred Corleone em O Poderoso Chefão. Ele não era apenas brilhante, ele era eletrizante, trágico, de outro mundo. E Meryl, ainda na casa dos 20 anos, se apaixonou profunda e completamente por ele. Ele não era como ninguém, ela disse mais tarde. Ele me conhecia por completo. O amor deles foi instantâneo e avassalador, não como algo saído de um filme de Hollywood, mas mais como algo saído de um apartamento silencioso, roteiros compartilhados, ensaios à meia-noite e sonhos sussurrados. John era 14 anos mais velho, tinha uma vida privada agitada e lutava contra seus próprios demônios, mas para Meryl, ele era o seu lar. Não falávamos sobre a eternidade, confidenciou ela certa vez. Vivíamos o momento presente e aquele momento era tudo. Então veio o diagnóstico. No início de 1977, John foi informado de que tinha câncer de pulmão terminal que havia se espalhado para os ossos. Foi devastador, avassalador. Meryl, então, com apenas 27 anos, tinha todos os motivos para fugir. Sua carreira estava decolando, oportunidades surgiam e ela nunca o deixou sozinho. Ela foi morar com ele e o acompanhava em todas as sessões de tratamento. Quando ele estava fraco demais para andar, ela o carregava. Quando a dor o silenciava, ela falava com ele. Ela até negociou com os produtores para que ele permanecesse no filme O Franco Atirador, apesar de sua doença. Ela filmou as cenas dele mais cedo, garantindo que ele pudesse continuar trabalhando e se sentindo vivo. Robert De Niro, seu colega de elenco, revelou mais tarde que Meryl deu tudo de si para John. Ela lutou por ele quando ninguém mais conseguia.
Ela era literalmente a sua tábua de salvação. À medida que o estado de saúde de John piorava, Merrill o levou para o hospital onde ele recebeu tratamento. Ele dormia em cadeiras, mal comia e segurava a mão dele durante as noites, sem dormir. Ele faleceu em 12 de março de 1978. Tinha apenas 42 anos. Ela estava com ele em seu último suspiro. A dor era insuportável. Apenas 6 meses depois, ela se casou com o escultor Don Goomer, um namorado de longa data que a ajudara a empacotar as coisas de John. Alguns chamaram isso de repentino, mas aqueles que entendiam sabiam que não se tratava de esquecer. Era uma questão de sobrevivência. Ela nunca falava muito sobre John em público, mas nas raras conversas que tinha, sua voz mudava quando o nome dele era mencionado. A dor nunca me abandonou, ela sussurrou certa vez. Ela apenas aprendeu a ficar em silêncio. Durante anos, ela carregou a memória dele consigo em todos os seus papéis. Alguns dizem que a escolha insuportável de Sophie em A Escolha de Sophie refletia sua própria agonia diante da decisão impossível de viver sem ele. Outros apontam para seu luto silencioso em Entre Dois Amores, ou seu silêncio gélido em A Dama de Ferro, e veem traços do amor perdido de John e de seu coração partido que nunca se curou completamente. Essa perda a marcou para sempre. Isso se tornou parte de seu DNA como artista, impulsionando suas performances com uma profundidade que só o verdadeiro sofrimento pode gerar. No entanto, ela o mantinha fora das telas, longe de Grace, nunca o usando para obter simpatia, nunca permitindo que ofuscasse seu trabalho. Ela vivia em segundo plano, silenciosa, perpetuamente sagrada. Mesmo décadas depois, aos 76 anos, seus amigos ainda dizem que ela guarda a foto dele e às vezes em seus momentos de solidão ouve antigas mensagens de voz que ele lhe deixou. Porque algumas feridas não cicatrizam, elas apenas permanecem na alma. E talvez seja por isso que Merrill seja uma ferida tão profunda na atuação. Não apenas por sua experiência, mas também porque por trás do olhar de cada personagem existe uma mulher que realmente sabe o que significa perder tudo e ainda assim escolher seguir em frente. Ela não teve tempo para se recuperar. Apenas 6 meses após a morte de John Cazale em seus braços, Meryl Streep casou-se com o escultor Don Goomer, uma decisão que intrigou muitos e confortou poucos. Alguns sussurravam que fora precipitado, mas Meryl nunca explicou o motivo. Como explicar um amor perdido? O sábio disse que o único caminho a seguir é construir algo, qualquer coisa que possa manter o casal unido. Don não era um substituto. Ele era um refúgio, um homem de força silenciosa. Isso lhe ofereceu estabilidade. A sensação de chão sob os pés em um mundo que acabara de desmoronar. Com ele, ela começou um novo capítulo moldado não pelo glamour de Hollywood, mas pelo aconchego do lar. Construíram uma vida com a qual a maioria das pessoas só pode sonhar. 4 filhos de uma propriedade rural em Connecticut, escondida na floresta, e uma capacidade quase mítica de permanecerem invisíveis. Por mais de 4 décadas, o casamento deles pareceu inabalável. Sem escândalos, sem conversas, sem desmoronamentos, apenas a privacidade e o ritmo tranquilos da família, protegida dos holofotes. Enquanto Meryl brilhava nos palcos do mundo segurando estatuetas douradas e dando voz a personagens atormentados em casa, ela era a mãe lendo histórias para dormir, preparando lanches e enxugando lágrimas. Suas 3 filhas, Grace e Louisa, seguiram seus passos na atuação e seu filho Henry na música. Ela nunca os pressionou para o estrelato, mas de alguma forma as artes já corriam em suas veias. E ela os apoiou a todos, não com fotos no tapete vermelho, mas com uma presença discreta, longos sacrifícios e uma compreensão tácita.
Mas por trás daquelas paredes cuidadosamente protegidas, algo estava se quebrando. Em 2023, o mundo descobriu algo que Meryl nunca quis explicar. Ela e Don Goomer estavam separados desde 2017. Eles viveram separados em silêncio por 6 anos. Sem anúncios, sem vazamentos para tabloides, sem processos judiciais. Apenas distância, como Meryl sabia fazer com silêncio, dignidade e a determinação de proteger sua dor do mundo. Nenhuma queixa, nenhum vestígio de amargura. Quando questionados simplesmente por sua equipe, eles responderam que sempre cuidariam uns dos outros. E talvez isso fosse verdade. Mas cuidar nem sempre significa proximidade. Amar nem sempre significa para sempre. É um retrato comovente de uma mulher que outrora cuidou do seu amor moribundo, que se entregou a cada personagem, que deu tudo aos seus filhos, enquanto silenciosamente vivencia o colapso silencioso do único relacionamento que deveria durar. Sem capas de revistas, sem autobiografias, apenas anos de cama separadas, casas separadas, vidas separadas. E, no entanto, ela usava sua aliança de ouro em público e, ainda assim, ela sorriu. Ainda assim, falou de Dawn no passado com gentileza, mas com distanciamento. Porque ela é assim. Meryl Streep, a atriz mais famosa de nosso tempo, conviveu não apenas com grandeza, mas também com discrição, com vítimas invisíveis, que nenhuma câmera jamais capturou. Por trás de cada papel que interpretou, de cada prêmio que ganhou, existe uma mulher que sacrificou uma parte de si mesma para manter todo o resto. E ela permaneceu ali. Até que finalmente nem ela mesma aguentou mais. Para ela, o casamento nunca teve a ver com aparência. Era uma questão de abrigo. E quando esse abrigo desabou, ela escolheu não gritar, mas seguir em frente com uma serenidade serena. Alguns chamam isso de força, outros de tragédia. Mas para Meryl era simplesmente a vida. E a vida, como ela sempre nos mostrou dentro e fora das telas, nem sempre é justa, nem sempre é gentil. Mas sempre vale a pena lutar por ela. Ela dedicou tudo à sua arte, à sua família, ao seu silêncio. E, no entanto, mesmo no auge de sua carreira, Meryl Streep não conseguiu escapar de uma das verdades mais cruéis da fama. Quanto mais alto você sobe, mais pessoas tentam te puxar para baixo. Em um mundo onde a perfeição era esperada e as lendas sangravam em silêncio, Hollywood a idolatrava abertamente. Mas por trás de portas fechadas e conversas sussurradas, a luxúria e a crítica seguiam como sombras. Katharine Hepburn, a grande dama da velha Hollywood, certa vez a descartou com um único comentário gélido. Ela é intelectual demais, técnica demais. Não foi apenas uma crítica, foi um golpe para a família real. E Meryl, que ainda estava construindo sua própria carreira na época, sentiu o impacto. Susan Sarandon, a própria ícone, não conseguiu esconder a acidez em sua voz ao ser questionada sobre as conquistas de Meryl. "É sempre a Meryl", disse ela certa vez meio brincando. E quando Sharon Stone, conhecida por sua beleza e coragem, disse que Meryl não era bonita, não foi apenas uma insinuação pessoal. Foi um lembrete dos padrões brutais que ainda aprisionam as mulheres, mesmo aquelas tão bem-sucedidas quanto Streep. Essas pessoas não eram desconhecidas nas redes sociais, eram seus colegas e ela nunca respondeu, sem aplausos, sem declarações, apenas silêncio. Porque Meryl já havia aprendido há muito tempo que a dignidade fala mais alto que a defesa. Então veio o incidente com Karl Lagerfeld, o estilista, que a acusou publicamente de se recusar a usar Chanel no Oscar por dinheiro. A imprensa enlouqueceu. Os rumores se espalhavam. Meryl disse pouco, apenas o suficiente para esclarecer as coisas. Mas o estrago já estava feito. Mesmo depois de décadas de carreira, 3 Oscars e dezenas de indicações, ela ainda era vulnerável a mentiras e ainda se esperava que ela as aceitasse com elegância. Ela se sentiu magoada. Claro que sim. Certa vez, num raro momento de sinceridade, ela disse que atuar não se trata de ser bonita. Trata-se de ser real, mas mesmo isso nunca é suficiente.
por trás da elegância, dos diamantes, dos véus e dos tapetes vermelhos, havia uma mulher que muitas vezes caminhava sozinha nos bastidores, que suportava olhares de soslaio, julgamentos sussurrados e silenciosas quebras de confiança entre os colegas que um dia admirou. Ela suportou tudo em silêncio porque qual era a alternativa? Brigar, chorar, gritar. Isso não era para ela. Ela não conseguia fazer isso. A verdade é que até os ícones sofrem com as cicatrizes. Só que sangram em silêncio. E talvez seja por isso que ninguém percebe o quão solitária a grandeza pode ser. Como é difícil ser adorado pelo mundo, mas questionado por aqueles que deveriam te entender melhor. Como é exaustivo carregar um legado quando o que você realmente quer é ser visto. Não como um símbolo, não como um padrão, mas como um ser humano. Durante décadas, Meryl Streep se manteve firme em um mundo que silenciosamente a desmerecia. E ela nunca parou de trabalhar, ela nunca deixou de ser mãe, ela nunca parou de se doar. Ela apenas sorriu, assentiu com a cabeça e continuou. Porque por trás de cada momento de silêncio havia uma dor ainda maior. E mesmo assim, ela perseverou. Porque é isso que as lendas fazem. Não porque sejam invencíveis, mas porque escolheram sobreviver às graças. Aos 76 anos, Meryl Streep não é apenas um ícone aposentado. Ela é a prova viva de como a grandeza envelhece com graça, propósito e uma tristeza silenciosa. Sua felicidade, ao contrário da de muitos outros em sua área, nunca teve a intenção de ser ostentosa. Ela sussurra em hectares de prados selvagens de Connecticut, em paredes de vidro banhadas de sol na Califórnia, em projetos que prosperam onde nenhuma câmera para. Sua propriedade de 90 acres em Salisbury, Connecticut, que ela comprou em 1999, 185, não é apenas uma casa. É o seu refúgio. Aninhada atrás de muros de pedra e uma floresta aveludada, é um lugar onde a fama não a encontra. Onde caminha em solidão, às vezes com os netos a seguirem, às vezes sozinha com as suas memórias. É aqui que os ecos dos aplausos são substituídos pelo farfalhar das árvores. Aplausos que ela já não busca. Em Nova York, quando possuía uma cobertura de vidro em Tribeca, uma maravilha arquitetônica com vistas panorâmicas para o rio Hudson, ela vendeu a casa discretamente, obtendo um lucro de $6 milhões. Isso não era novidade para ela apenas, mas um passo em seu processo de emagrecimento. E em Pasadena, Califórnia, ela ainda ocasionalmente se refugia nessa joia modernista de meados do século que brilha com luz filtrada e silêncio. Não há paparazzi seguindo-a até lá, não há tapete vermelho na entrada. Meryl nunca acumulou riqueza. Em vez disso, ela redirecionou a verba. Doou todo o seu salário de $1 milhão americanos da Dama de Ferro para o Museu Nacional de História das Mulheres. Financiou bolsas de estudo para alunos de inglês e matemática em homenagem à sua falecida amiga. Ela se tornou uma defensora silenciosa das mulheres, com mais de 40 anos na roteirização, um grupo frequentemente ignorado pela visão de Hollywood obcecada pela juventude. Sua riqueza não era um troféu, mas uma ponte. E, no entanto, ela nunca viveu de forma extravagante. Nada de festas extravagantes, nada de galas repletas de diamantes. Seu guarda-roupa é clássico, suas preferências modestas. Ela vive discretamente. Ela investe em significado. Hoje, aos 76 anos, Meryl Streep vive principalmente em Connecticut. Estou em paz agora. Os filhos dela já são todos adultos. Os netos a visitam sempre que podem. Ela ainda usa a aliança de casamento desde 2023, quando confirmou a separação de Don Goomer, após já viverem separados discretamente desde 2017. Não como um símbolo de negação, mas talvez como um aceno silencioso ao que já foi. Não houve manchetes escandalosas nem conversas acaloradas. Apenas silêncio. Essa é a trajetória dela. Fisicamente, ela nunca apresentou nenhuma doença grave, mas sua saúde não era isenta de problemas. Ela desenvolveu úlceras estomacais devido ao estresse enquanto estudava na Universidade de Gela. E na idade dela, o preço do tempo é real. Seus movimentos agora são mais deliberados.
Ela pratica meditação suave, lê avidamente e segue uma rotina de cuidados com a pele baseada na simplicidade natural em vez de intervenções cirúrgicas. Ela não busca a juventude. Ela honra o corpo que a carregou através de décadas de expectativas públicas e amargura privada. Ela ainda não se aposentou criativamente. Seu papel recente em Assassinato no Prédio foi aclamado pela crítica e lembrou ao mundo que sua chama ainda arde. Mas ela escolhe seus projetos com cuidado, priorizando histórias que importam em vez de fama ou fortuna. Ela também orienta artistas emergentes. Apoia histórias protagonizadas por mulheres e financia produções cinematográficas independentes com o mesmo cuidado que antes dedicava aos seus papéis. Disse que ela já deixou um testamento. Sua fortuna, estimada em mais de 100 milhões de dólares, será destinada ao sustento de sua família e a um grupo criteriosamente selecionado de projetos educacionais e humanitários. Ele não está construindo uma dinastia. Está construindo um futuro que talvez nunca veja, mas no qual acredita profundamente. E, no entanto, naquela casa silenciosa em Connecticut, quando as cortinas se fecham e as páginas do roteiro se encerram, algo permanece frágil, algo quebrado que nunca se curou completamente. A perda de John Cazale ainda a incomoda. O fim do seu casamento ainda ressoa. As decisões não tomadas do concerto adiado à festa de aniversário realizada no set de filmagem, tudo isso ainda a assombra. Mas ela nunca demonstra. Sua dor é só dela. A indústria cinematográfica a chama de lenda. O público a chama de Deus, mas ela não é de mármore nem mito. Ela é uma mulher que viveu, que sofreu, que amou e que ainda doa mesmo enquanto o tempo silenciosamente leva embora. Ela não representou personagens. Ela deu vida a eles. E em troca nos deu não apenas entretenimento, mas também pedaços de sua alma. Meryl Streep recebeu 21 indicações ao Oscar, mais do que qualquer outro ator na história, e ganhou 3. Com quase 200 indicações a importantes prêmios, seu maior legado, no entanto, não pode ser comprado com ouro. Ele reside nos olhos de cada jovem atriz que ousa dizer a sua verdade. Está presente em cada escritora com mais de 40 anos que ousa acreditar que sua história ainda tem significado. Está presente em cada espectadora que viu Sophie e chorou que viu Miranda. E na líder de torcida que viu Margaret e se perguntou. Ela disse certa vez que o maior dom dos seres humanos é o poder da empatia. E ela nos deu isso. Então, se você já chorou assistindo a escolha de Sofia Rio Alto com Mamma Mia, ou ficou sem fôlego assistindo a ela no Iron Maiden, lembre-se disso. E, por favor, reserve um momento para deixar um comentário. Obrigado. Porque nem todo mundo pode sangrar no palco e sair ileso. E ainda menos pessoas conseguem sofrer tão profundamente e continuar agindo como se nada tivesse acontecido.